Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. É interessante como a Bíblia revela os profetas e dentre os profetas como ela destaca o profeta Elias. Bom é saber que Elias era homem semelhante a nós. Qual a diferença dele? A sua comunhão com Deus, a sua fidelidade a Deus, a sua obediência a Deus. Amém? E nós vamos ver que Deus vai usar esse profeta de forma poderosa. Agora, especificamente, nós vamos ver Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e divida-o em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Eli aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Versículo 26, olha. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz e se retalavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, na qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-o sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água que corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água
que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Uau! Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa! Vamos tirar alguns ensinamentos desse texto. É muito interessante essa disputa entre Elias e os profetas de Baal, entre Deus e os profetas. Muito importante. Aqui nós podemos observar que o povo, eles criam nos profetas de Baal. E os profetas de Baal levavam o povo a desobedecer ao Senhor. Aquilo que nós cremos é muito importante, porque as nossas crenças vão definir as nossas ações, e as nossas ações vão definir o nosso resultado. Daí a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor, daí a importância de nós conhecermos o caráter do Senhor. Para quê? Para que sejamos fiéis ao Senhor. Amém? A pergunta aqui mais importante é essa, versículo 21. Diz assim: Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois caminhos? Amados, esta é a grande mensagem para os dias de hoje. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Esse cochear é você querer seguir a Deus, mas também fazer culto a Baal. Esses dois caminhos é você querer servir a Deus, mas também querer participar das coisas do mundo. Esses dois caminhos, cochear entre dois caminhos, é você querer servir a Deus, mas também querer servir a Mamon. Isso não é possível. Há necessidade de uma definição. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: não tem como servir a dois senhores, porque na inclinação de agradar a um, você desprezará o outro. E nós temos, irmãos, que nos definir. A pergunta de Elias aqui ecoa até hoje. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois caminhos? Jesus, quando ele se revela no Apocalipse a João, ele diz que o morno ele vai vomitar pela boca. E aqui Elias vai afirmar: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo não sabia o que dizer. O povo não sabia o que responder. Por quê? Porque eles não sabiam, de fato, quem era o Senhor. Mas é somente uma questão de horas. E Elias vai provar quem é o Senhor. Elias vai provar que tudo aquilo que eles estão padecendo não era para acontecer. E está acontecendo simplesmente porque eles abandonaram o Senhor, abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. É interessante, ele vai nesse desafio pedir que traga 2 novilhos, não se colocará fogo naquele holocausto, mas o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. E é interessante, Acabe reúne o povo vem, Jezabel não está presente, mas os profetas de Baal estão sim presentes, porque eles também acreditavam que Baal iria responder com fogo. Havia sinceridade aqui, tanto da parte de Elias, como da parte de Acabe, como da parte do povo, como da parte dos profetas de Baal. Sabia que nem sempre as pessoas que estão cocheando para o outro lado, elas estão fazendo isso sem sinceridade. Existe sinceridade sim no erro. E por que existe sinceridade no erro? Por falta de conhecimento da palavra, por falta de revelação da palavra, por falta de firmeza na palavra. Daí a importância de nós sermos firmes e constantes na palavra de Deus, lermos a Bíblia como nós estamos fazendo aqui diariamente, meditar nela, alinhar o nosso coração com a palavra de Deus, alinhar a nossa boca com a palavra de Deus, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes com a palavra de Deus. Quanto nós temos que fazer, irmãos, para alinhar a nossa vida com a palavra de Deus?
É interessante, os profetas de Baal aqui, eles vão começar logo pela manhã e eles vão dizer: "Ah, Baal, responde-nos", diz o texto, porém não havia uma voz que respondesse. Por que Baal não responde? Porque ele não é Deus de verdade. Porém, quando Elias clama aqui, e ele diz: "Ficará sabido hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas." Elias não fez nada daquilo de acordo com a sua cabeça. Elias fez tudo aquilo de acordo com a palavra do Senhor. As pedras que ele juntou do altar representava cada tribo. Aquelas cântaros de águas que eles colocaram sobre o bezerro representava o Deus de abundância, mas que trabalha com uma semente. Era seca, eles precisavam de chuva, Deus queria água. E é interessante, quando eles fazem aquilo, e Elias clama ao Senhor, o verso 38 diz: "Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda bebeu a água que estava no rego." Aquele fogo não era para destruir ninguém, mas aquele fogo era para mostrar ao povo que só existe um Deus que responde, só existe um Deus que restaura, só existe um Deus que salva, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E os profetas de Baal foram mortos por causa da sua incredulidade. O povo teve oportunidade de ver e reconhecer e declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E assim deve ser na minha vida e na tua vida também. Amém? Leia a sua Bíblia, ela vai trazer fé ao seu coração. Hoje à noite quero convidar você a estar no nosso culto de celebração na Casa do Oleiro, a partir das 18 horas. Convide algum casal amigo para ir com você também. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.